Olá, turma. Mais uma vez estamos aqui para abordarmos algum tema, temas relacionados à educação e à cidadania, para levar cada vez mais a nossa reflexão sobre esses dois temas muito importantes dentro do nosso contexto social, né? Que é a educação e a cidadania. E na aula de hoje, eu vou retomar 2 pontos das aulas anteriores. O primeiro ponto, defendido por Hannah Arendt, né? Que é a questão que ela defende sobre o labor, o trabalho e a ação. Mas só que eu não vou voltar tanto, eu só vou chamar a atenção de vocês para justamente essa questão que é o diferencial dessa filósofa moderna, né, do século XX, que é justamente algo que ela chama a atenção sobre a ação, que é um diferencial da visão dos outros 2 filósofos que a gente também abordou em aulas anteriores. Então ela diz que a ação contrasta com o labor e o trabalho, por não ser nem de consumo, rapidamente metabolizado pela vida, nem um trabalho que dura, né, que pode perpetuar uma vida toda, como o trabalho de fábricas, né? Não tem um fim em si, né? É um trabalho constante ali. Então é algo que dura, perpetua por um bom tempo, passa de geração para geração. Mas a ação, ela defende que é temporalmente, é uma passagem. Ela se recupera através da reminiscência. Que seria essa reminiscência? A imagem lembrada do passado, o que se conserva de memória. Daí a interligação entre o poder e a autoridade, na medida em que esta é memória compartilhada de feitos e acontecimentos do agir conjunto. Então, justamente o diferencial dela nessa questão do entender da ação dentro de um ambiente público, né, como ela diz, no espaço público, que ela chama a atenção na obra dela, justamente é isso, são coisas que a gente pode ter como efeito um acontecimento, e isso pode perpetuar, ser levado como uma ideia. Então, muitas vezes eu falei em sala com vocês da questão que o ser humano, ele, né, nessa questão do desenvolver, né, o ser humano como um sujeito crítico e autônomo, né, atuante dentro da sociedade, esse ser humano, ele pode trazer ideias, e essas ideias podem ser compactuadas com gerações futuras. Então, o que aquela pessoa vai deixar como ideia pode ser levada, essa ideia, em uma forma conjunta, uma aceitação comum de outras pessoas. Pessoas podem comungar da mesma ideia. E isso se tornar justamente o quê? Uma ação em conjunto. Porque pode ser levantada uma questão e essa questão pode se tornar uma ideia, né, compartilhada entre várias pessoas, entre vários sujeitos dentro de um contexto, e isso pode se tornar uma ação que vai gerar o quê? Vai gerar mudanças, vai gerar movimentos, né? Então eu posso trazer para vocês aqui a luta de classes.
da questão do trabalho. Então, o trabalho dentro de fábrica, como a gente bem viu, era um trabalho que era para enriquecer o dono da fábrica. E o quanto ele pudesse tirar daquela pessoa em horas de trabalho e pagar menos, então isso daí iria trazer lucros e benefícios para o dono, mas não para o trabalhador. Mas diante disso surgiu o quê? Um movimento, o movimento trabalhista em busca de quê? Em busca de direitos trabalhistas. Então aí partiu para uma ação, porque essa ação passou para outras gerações. Então, quando eu disse que muitas vezes a gente está dentro de um contexto, né, de fábrica, trabalhando ali, mas eu pode ser gerado uma ideia dentro de um espaço público que vai beneficiar não só a mim como um trabalhador, não é só uma pessoa que vai ser beneficiada ou beneficiar daquele conjunto de trabalhadores daquela determinada fábrica, não, vai beneficiar várias pessoas dentro de fábrica ou não. Então, o movimento trabalhista, a luta de classes, entendeu, por direitos trabalhistas, perpetuou até hoje. Então, se hoje se tem um salário, né, determinado pelo poder público, que a gente sabe que não atende às necessidades, né, das pessoas, de uma família, mas se tem determinado quanto é para ganhar, se tem o direito hoje de uma carteira assinada, e essa carteira assinada ela gera o quê? Ela gera um vínculo empregatício onde vai gerar benefícios, direitos àquele trabalhador. Então isso foi algo que foi um movimento, uma ação em conjunto de pessoas que desenvolveram isso na geração passada e que veio perpetuando até as gerações de hoje e melhorando com o tempo. Quando chegou realmente o ano passado, teve a reforma trabalhista, teve algumas reformas na questão da previdência social, da aposentadoria, e com isso também mexeu em alguns direitos. Mas diante de algumas manifestações, né, petições que foram assinadas dos cidadãos, o que foi que aconteceu? Muitas coisas foram vetadas. Chegou lá no poder público, que já já a gente vai, chegou no poder público, né, por uma linha, e aí foi barrada algumas questões que foram colocadas. Então, umas foram aceitas, outras não. Mas isso começou de uma ação em um espaço público no passado. E que hoje ainda as pessoas se beneficiam e lutam por esses direitos ainda, para eles continuarem e melhorarem. Então é isso que a Hannah, ela defende, que as pessoas precisam comungar de ideias e diante disso formar uma ação, mas uma ação que não vai beneficiar somente um ou alguns indivíduos, vai beneficiar, vai ter que ser levada para um espaço público para ser discutida e aí ser gerada uma ação conjunta entre essas pessoas, né? Então isso é muito importante e isso vai ser passado à frente, né? Então vai ser tido como uma ideia que deu certo e vai continuar perpetuando por gerações seguintes. Então, justamente, são culturas, são hábitos, entendeu? De uma sociedade que beneficia, direitos de uma sociedade que beneficia o quê? Todas as pessoas que estão inseridas nela.
O poder passa a existir entre os homens quando eles agem juntos e desaparece no instante em que eles se dispersam. Então aí, o poder de uma ação, né, a força daquela ação passa a existir entre os homens quando eles agem juntos, quando eles comungam do mesmo pensamento, e desaparece no instante em que eles se dispersam, em que eles começam a ter divergência entre aquela ideia. E aí dispersa, se acaba, não vai perpetuar. O único fator material indispensável para a geração do poder é a convivência entre os homens. Este só retém poder quando vive tão próximos uns aos outros que as potencialidades da ação estão sempre presentes. Então eles estão sempre o quê? Comungando da mesma ideia, visando sempre o bem comum, em conjunto, que vai beneficiar a todos e não só a um grupo, né? O que mantém unidas as pessoas depois que passa um momento fugaz da ação, justamente é o que? Aquilo que hoje chamamos de organização. É o que elas, ao mesmo tempo, mantém vivo ao permanecerem unidas. É o poder. É o poder da ação que mantém as pessoas unidas dentro de uma sociedade que comungam do mesmo pensamento, que comungam do mesmo bem comum. Isso é muito importante, sempre a busca de um ideal comum para todos. Essa é a verdadeira ação. E ela é realizada em um espaço público. Então isso pode ser dentro de um plenário, pode ser dentro da Câmara de Vereadores, de deputados, no Senado, entendeu? Porque as pessoas precisam buscar a força uma na outra para essa ação dar certo. Então todos precisam estar unidos com o mesmo pensamento. Então, Hannah ainda diz: a participação dos cidadãos no governo, qualquer que seja a forma desse governo, né, só é tida como necessária para a liberdade, porque o Estado, que necessariamente precisa dispor de meios de força, precisa ser controlado pelos governados. Quem são os governados? Tem os governos e tem os governados. Os governados somos nós, é a massa pública. Mas, no entanto, os governados é quem governa os governos. Somos nós que os colocamos lá. Então, a gente tem que fazer com que a nossa opinião, que seja de comum acordo, que beneficie a todos, cheguem até eles para que eles façam. É por isso que é errado, em época de eleição, tá vendendo voto, porque você muitas vezes perde o seu direito. Porque você coloca pessoas ali porque ela lhe beneficiou individualmente. Ela não beneficiou a sociedade com a ação dela pagando pela troca do seu voto. Então, justamente, exercer o meu poder é no momento da urna. A quem eu vou escolher, eu vou estudar quem é a pessoa que eu quero que esteja à frente de um governo, do estado, de um município, de um país. É quem vai estar dentro da Câmara de Vereadores, de um Senado, quem vai estar diante da Câmara de Deputados, porque eles vão deliberar interesses comuns da sociedade. Então é por isso que eu tenho que saber quem está lá. Eu preciso me informar quem é que vai defender os meus interesses, os interesses gerais. É por isso que a gente precisa exercer essa opinião, entendeu? Essa ação em conjunto. Não é só eu pensando no meu benefício próprio, da minha família, não. E o meu vizinho? E os meus semelhantes? O que eles vão ter? Diante da pandemia que hoje a gente vive, como é que está sendo
reorganizar da nossa sociedade, porque ações vão acontecer para a reorganização. Então, movimentos já estão sendo feitos dentro da saúde, dentro da educação, já estão sendo reorganizados. Não adianta a gente pensar que depois que passar a pandemia vai ser a mesma coisa quando a gente retornar. Não, essa sociedade vai ter mudanças, vai ter critérios adotados, entendeu? Para estarmos nela ativamente como antes. Então a sociedade vai mudar, então consequentemente a política vai mudar, a educação vai mudar, todos os setores de uma sociedade irão mudar diante disso, porque não é algo que está acontecendo só em um bairro, entendeu? Em um município, não, é no mundo. Então o mundo vai mudar pós-pandemia. E a gente precisa se preparar, a gente precisa realmente buscar informações corretas, coerentes, entendeu? Para a gente estar se preparando para essas mudanças. Então, o que hoje entendemos por governo constitucional, não importa se de natureza monarca ou república ou democrática, né, como é hoje, em essência, um governo controlado pelos governados, restringindo em suas competências de poder e em sua aplicação de força. Então, esse governo só tem poder, ele só tem força se for permitido por nós, os governados. Então, precisamos exercer isso dentro da nossa sociedade. Porque a sociedade não é deles, é nossa. A gente instituiu para eles estarem lá, nos representando. Então, que nos represente verdadeiramente. Então, buscar isso. Então, é isso que Hannah defende muito. E aí, eu vou partir agora, depois dessa questão, né? Da ideia de ação, de como devemos agir, da questão do poder, aonde se controla, de quem é o governo, de quem representa a gente, dos governados, eu vou trazer agora um fator da educação e tolerância, que a gente estudou com Nilson, né? José Machado, e eu retirei trechos do livro dele, da Educação e Cidadania de Projetos e Valores, que foi passado para vocês semana passada, né? Então, para ele defende a ideia de tolerância, ele diz que funda-se no reconhecimento da existência do outro, que, como eu, ocupa um espaço, tem direitos e deveres, mas é essencialmente diferente de mim. Então, eu tenho que pensar isso quando eu estou dentro de uma sociedade. Eu tenho que pensar que existe outras pessoas que, como eu, está sim ocupando lugar dentro da sociedade, ela vai ter direitos e deveres. Então, seja ele o governo ou seja ele os governados, eles vão ter direitos e deveres a cumprir dentro dessa sociedade. Mas, essencialmente o quê? Eles são diferentes de mim. Por isso que Hannah defende o quê? A questão da ação, de procurar o quê? Se comungar de ideias que alcance a todos, uma ação que alcance a todos, que beneficie a todos e não só a um grupo. Porque eu já sei que aquelas pessoas dentro da sociedade, todas são diferentes, mas precisa se buscar ações, ideais que sejam que beneficie a todos, né? Então isso é muito importante, essa ideia, né? Ele também diz, né, o professor Nilson também diz que uma outra via para a caracterização da ideia de tolerância é a assunção de que a mesma exige que se vá além da compreensão. Então,
eu não posso saber só que a pessoa existe, compreender que ela existe, compreender que ela é diferente de mim. Eu pressupondo o quê? Eu preciso ter o respeito, o reconhecimento, a simetria. Né? Em outras palavras, trata-se de respeitar o outro como diferente de mim. Então, não preciso só saber que ele existe. Eu preciso respeitar, eu preciso reconhecer ele como diferente de mim, sem procurar dissolvê-lo em minhas análises, situá-los em meu cenário, traduzi-lo em minha linguagem. Então, eu não preciso trazer ele para meu mundo, para eu poder respeitar ele. Eu não preciso que ele compartilhe tudo que eu compartilho. Precisamos sim ter ideias diferentes, entendeu? Precisamos compartilhar de ideias diferentes, mas na questão de quê? Do benefício do outro. Por mais que a gente venha divergir, mas a gente sempre encontra pontos em comum dentro de uma sociedade que possa beneficiar a todos. Mas eu primeiro preciso entender que o outro é diferente de mim. Mas eu não preciso só saber que ele existe, eu preciso respeitar ele. Né? Um exemplo que eu trago para vocês, a gente pode trazer um que está no livro, que é a chegada dos portugueses, né? Dentro do Brasil, né? No Brasil. Então, quando eles chegaram, eles sabiam da existência, eles se deram, né, conta que existiam pessoas ali. Eles não sabiam, mas eles viram que existia. Depois que eles comprovaram que existiam pessoas dentro do território brasileiro, eles respeitaram, eles reconheceram que existia pessoas com cultura, com hábitos diferentes? Não. E aí o que eles fizeram? Justamente eles quiseram dissolver, né, situar e traduzir todos os índios ao cenário deles, à cultura deles. Tanto que eles trouxeram padres para poder doutrinar, para poder ter um contato verbalizado, para poder o quê? Fazer com que eles se tornassem escravos para beneficiar a sociedade portuguesa. Eles sim comungavam, mas a sociedade portuguesa não estava respeitando, entendeu? Que ali já existia pessoas e que já tinha cultura, e que ali naquela terra não era terra de ninguém. Existia um povo ali e que eles precisavam ser respeitados. Então prevaleceu o quê? Prevaleceu a ideia de uma classe, de uma sociedade, desrespeitando a outra. E aí a gente já sabe todo o contexto de luta, que até hoje a gente sabe que existem leis que precisaram se existir, né? Para quê? Para beneficiar esse povo que foi desrespeitado dentro de sua própria terra, e outros que foram trazidos da sua terra para outra, que foram a questão dos africanos, que foram trazidos para também ser escravizados, para atender o capricho, né, os ideais de uma sociedade. Então a gente vê isso aí, a questão do quê? De eu não respeitar o outro, de eu não ter essa questão da tolerância, de eu saber que existem limites para mim, né? Então os portugueses naquele momento agiram como pessoas sem limites, que queriam simplesmente só adquirir benefício para eles, os ideais que eram deles, servir só a eles. Então isso daí é muito importante a gente saber que não é só, a gente não precisa, a gente não tem só que saber que o outro existe, a gente tem que respeitar, a gente tem que reconhecer que o outro é diferente de mim. Então,
posso ter maior renda, mais anos de escolarização, melhores notas, isso dentro de um contexto educacional, né? O professor Nilson leva, né? Então ele diz, mais isto ou menos aquilo, mas não valho mais em razão disso, como ser humano. Então eu não vou valer mais porque eu sou rico, eu tenho status, eu estou em um cargo, né? Hoje vou me beneficiar dele. Não, eu não valho mais do que o outro por causa dessas questões, não. Porque aí vem a desigualdade, né? Vai se perpetuar o quê? Uma sociedade que vive o quê? Uma questão de classes que são desiguais, camadas. E isso não se deve existir. Porque dentro de uma sociedade, né? Porque minha cor vai prevalecer, entendeu? Meu status social vai prevalecer. Não, não é assim. Dentro de uma sociedade existe lei, existe regras e as pessoas precisam estar informadas disso, dos direitos. Mas não é porque eu vou estar informada do meu direito que eu vou ser prepotente. Tem muita gente que usa da questão da lei para ser prepotente com o outro. Não, eu não preciso ser prepotente. Eu preciso saber o meu lugar, né? Então, não posso ter projetos pelos outros. Então, eu não vou idealizar coisas dizendo ali vai ser bom para aquela. Não, eu tenho que fazer um estudo. Então, vamos voltar para as pessoas que estão no governo. Eu preciso fazer um estudo para ver se aquilo mesmo vai beneficiar aquela comunidade. Então, eu preciso saber o que eu vou levar para aquela comunidade. Não adianta eu levar algo que não vá beneficiar uma comunidade. Então, quando eu penso em construir, seja o que for, né, levar de benefício para aquela comunidade, eu preciso saber o que é realmente que aquela comunidade precisa. Qual é a necessidade dela hoje? Então, eu preciso estudar o que realmente é necessário. Então, quando a pessoa está num cargo de prefeito, de governador, de presidente, eu preciso saber a cada nível o que meu município precisa, o que meu estado precisa, o que meu país precisa. É educação, é a saúde, é a segurança pública. Aonde é que vai ser investido o dinheiro? E de quem é esse dinheiro? É nosso. Através de quê? Dos impostos que pagamos. Então é isso, a gente tem que saber quem a gente vai colocar lá, né? Porque eu não vou projetar pelos outros. Eu vou projetar em um benefício real, que atenda a todos. Isso é o mais importante, né? Então, vindo para o contexto, eu não vou projetar pelos meus alunos. Eu vou lançar uma situação, problema, para vocês chegarem, deliberarem se aquilo realmente é conveniente para a turma. E aí vocês vão emitir a opinião, vão chegar num consenso e vão emitir a opinião através de um líder. Nem mesmo pelos filhos eu posso projetar. Então, eu posso sonhar com questões para atender a minha filha, coisas que eu idealizo na minha mente, que seria, mas no final é ela que vai decidir o destino, o que ela realmente quer, o que ela realmente se identifica. Então, eu vou ajudar, eu vou mediar, mas quem vai seguir os caminhos é ela que vai escolher. Então, eu não posso estar fazendo essas escolhas pelos outros. Eu não posso sobrepor meus desejos ou projetos
aos de quem quer que seja. Sou igual a todos no que tange a minha dignidade como pessoa. Esta é a lição maior a ser ensinada na escola, por todos os séculos, por todos os milênios. É isso que o professor Nilson defende. É isso que é o correto a se fazer. É buscar o bem comum que atenda a todos. E diante disso, vai ter um texto disponibilizado no portal, que é algo muito interessante, né, que vocês vão ler também, que diz: uma bela aula de direito e de cidadania, que traz um contexto de uma sala de aula, que vai ter uma situação colocada pelo professor e ele vai querer entender como a classe vai agir diante dessa situação que ele vai colocar. E é muito interessante vocês fazerem a relação entre essas 3 passagens que eu coloquei para vocês. De Hannah, né, na questão da ação do sujeito dentro de um espaço público, né, e dessa ação se transformar em algo comum para todos, que passe de uma geração para outra, mas que haja o quê? Como o professor Nilson diz, a educação, a tolerância, né? Eu saber o meu espaço, eu saber o espaço do outro, mas eu não só compreender essa existência, mas eu compreender que precisa se ter um respeito, né? Limites entre mim e ela, né? Divergências, e que dentro de uma sociedade precisamos buscar o quê? O bem comum que atenda a todos. Então, diante dessa situação, problema que o professor vai colocar para a turma, a gente vai fazer a relação dessas 3 e vocês vão elaborar um texto, né, baseado em algumas questões que eu coloquei como sugestões, mas também em sugestões e em questões que eu sei que vai surgir mediante as problemáticas. Então é isso que eu peço a vocês hoje, que reflita sobre essas questões que foram colocadas na aula de hoje e vocês vão discorrer em um texto e colocar a opinião de vocês. Vocês vão chegar em um comum acordo de uma opinião em grupo para ser elaborado um texto, né? E que ele esteja coerente com as 3 situações que eu coloquei para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp, vocês já sabem. Morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora desse retorno acontecer das aulas presenciais, tá? Qualquer dúvida, gente, me procura, tá? Beijo, até a próxima. Fica com Deus todo mundo.